Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Yuri Borges e bom, hoje vou iniciar aqui o canal falando sobre Light Yagami e falar um pouco sobre ética, moral e as questões ali que permeiam Death Note. Então vamos lá. Primeiro momento, é importante entender que quando a gente vai analisar uma obra, a gente precisa analisar todo o andamento, toda a estrutura, né? O discorrer dos fatos, narrativa, como é construído, como é ambientado, todas as questões, porém também é importante que a gente faça um processo de imersão dentro de um personagem. O personagem bem construído, ele permite isso. Por quê? Porque mesmo abordando elementos fictícios, mesmo abordando algo que não é real, um personagem bem construído, ele ainda tem elementos humanos. E esses elementos humanos, por sua vez, são facilmente integráveis à nossa vivência. Então, por exemplo, obviamente, não existe um caderno que você escreve o nome de alguém e a pessoa morre. Sim, isso não existe. Porém, o que existe é o desejo de você fazer justiça. O desejo de ter essa justiça na sua mão é algo totalmente real e totalmente analisável. Por isso que, quando a gente analisa o Light, a gente vê que é um personagem muito bem construído. Vemos que é um personagem, por sua vez, muito humano. Então, vamos entender um pouco mais sobre as motivações dele. Vamos lá, para começar, a gente precisa ver o que ele era antes de ter o Death Note. Ele era um estudante, né, de ensino médio, prodigioso, genial, muito acima da sua turma, tanto professores como colegas, que, né, um grande prodígio que sentia-se desvalorizado. Esse é o principal elemento do Light, ele se sente desvalorizado. E isso é o motivador inicial para tudo, ele se sente impotente perante o mundo. Né? Ele olha à sua volta e vê que, mesmo sendo uma pessoa genial, uma pessoa de um potencial tremendo, ele ainda é subestimado por todos. E esse desgosto é algo, sim, presente em muitas pessoas. Então, novamente, personagem muito humano. Parte de um princípio presente na vida de muita gente, Muitas pessoas se sentem desvalorizadas. Muitas pessoas acham que o seu potencial não é aproveitado da forma correta. E aí que tá. Esse sentimento por si só é um erro. É um erro. Ai, mas às vezes uma pessoa realmente é desvalorizada? Sim. Sim, verdade. Porém, o que depende, o que serve de norteamento para as suas ações não é como as pessoas à sua volta vão reagir, e sim como você vai agir de fato. Então a gente já parte de um princípio deturpado. O Light, ele já tem um problema. Ele não fica louco, ele não fica problemático, não surge do nada os problemas dele. Ele não vira um vilão por causa do Death Note ou por causa da perseguição, não. Ele sempre teve algo desalinhado dentro de si. Então, partindo desse princípio, tá? Ele olha à volta dele e se enxerga desvalorizado, não é valorizado, né? Não é valorizado por todo mundo, o mundo não enxerga o verdadeiro potencial de Light Yagami. E aí, vem o caderno. E aí ele recebe o caderno, Death Note. E é importante lembrar que no dia que ele recebeu o Death Note, né, a primeira tentativa que ele faz é com o bandido lá na lojinha de conveniências. Com esse bandido na lojinha. Então, né, quando ele vê uma injustiça, ele vê um problema, e aí ele recebe uma solução, e é uma solução muito perceptível. Né? A morte sempre é perceptível, obviamente. Então ele recebe em mãos o poder de
resolver os crimes do mundo, não é mesmo? E ele começa a usar este grande poder. Pois bem, o que acontece, lembra? Ele não se sentia valorizado. Ele se sentia inferiorizado pelo mundo. Logo, ele vai fazer o quê? Usar as ferramentas dele para resolver o problema. O problema na cabeça dele é a criminalidade? Não. O problema é ele ser enxergado como inferior. Que é algo fabricado da mente dele, diga-se de passagem. Então, o que ele faz? Começa a criar a persona do Kira. E o que é a persona do Kira? É a manifestação de alguém poderoso. É a manifestação de alguém que consegue impactar o mundo. É o Deus do novo mundo. Né? Imagina, ele não quer ser o rei do novo mundo. Ele não quer ser o líder do novo mundo. Não, ele quer ser o Deus do novo mundo. Ou seja, ele quer conseguir finalmente ser visto como algo tão superior quanto o potencial que ele enxerga em si mesmo. Né? Então, esse é o grande problema dessa visão dele. Muitas pessoas acham que o poder que corrompeu ele. Não, ele já era corrompido, sim. Já tinha algo desalinhado. E aí ele começa a usar esse poder. A primeiro momento, ele coloca a barreira. E o que é essa barreira? É a primeira barreira ética, digamos assim, que ele coloca na ação dele, que é só matar criminosos. Ele só mata criminosos julgados e condenados. Né? E, bom, quando essa barreira é rompida? Né? A gente tem o primeiro rompimento da barreira ética, né? Logo nos primeiros episódios da obra, que é quando ele mata o Lynd L. Taylor, que seria o suposto L que está investigando ele. A partir daquele momento, toda a desculpa de que ele só faz isso para reduzir a criminalidade do mundo cai por terra. Né? Até porque, se a pessoa tivesse uma ética tão firme, se ela quisesse tanto assim salvar o mundo, ela não sairia matando o primeiro inocente, né? O primeiro investigador que aparece. Né? Então, rompendo essa barreira ética, ele já parte para um novo modelo de ação. E esse novo modelo de ação é: eu não vou mais salvar o mundo. Eu vou governar esse mundo. É isso que ele quer. Ele não quer salvar mais o mundo. Ele quer o quê? Governar. Lembram? Deus do novo mundo? Ele quer governar tudo. Ele quer estar ali, ó, nas sombras, comandando tudo, olhando todos e todo mundo morrendo de medo dele. É isso que ele quer. Ele quer amedrontar a todos. Então, né, não dá para dizer que o Light, que o Kira é justo, porque nem ele quer justiça. Né? Primeiro ponto a ser desmentido, né, de muitas pessoas que confundem a narrativa de Death Note. Então, Light, ele não é um herói, ele não é virtuoso, ele não carrega nada de bom. No máximo, podemos dizer que algumas ações dele culminam para resultados inicialmente positivos. Ou seja, a primeiro momento positivos, porém que com o tempo vão trazer mais coisa negativa. Então assim, ele reduziu a criminalidade do mundo, que maravilha, palmas. Porém, a troco de quê? A troco de quê? De que vale reduzir toda a criminalidade do mundo se você teve que abrir mão da liberdade do mundo em troca disso? Então todo mundo vira escravo dele em troca de reduzir a criminalidade do mundo. Isso por si só já é errado. Já é um resultado errado. E como eu sempre digo lá no Instagram, eu adoro usar essa frase, não são os fins que justificam os meios, mas sim são os meios que qualificam os fins. Então, obter a redução da criminalidade mundial a troco de ter que tornar um mundo um estado de amedrontamento total. Um estado totalitário indireto, digamos assim. Não vale de nada. Não vale de nada. Então, você vê claramente na construção de Death Note todas as falhas morais e éticas do Light ali.
Ele não se tornou vilão, ele não se corrompeu, ele já tinha problemas e quando foi dada uma ferramenta na mão dele, ele maximizou, né? Ele elevou, potencializou esses problemas. Ele só traduziu a própria visão que ele tinha dele mesmo para um macro, para uma situação macro, maior. Então, essas são as principais questões de Death Note. É o que eu enxergo como principal trama a ser desenvolvida na obra, né? Então, se eu fosse, por exemplo, desenvolver junto de um aluno, pegar ali, vamos pegar e falar sobre Death Note. Eu gostaria muito de falar sobre esse ponto, né? Desenvolver e pegar onde estão as falhas morais. Quais momentos estão as falhas morais ali? Onde estão as falhas éticas? Onde o Light começa a romper, onde se inicia o problema. E isso são os temas mais importantes em Death Note. Óbvio, é uma narrativa maravilhosa, uma história muito bem desenvolvida, tem uma trama fantástica. Quando ele faz lá toda a artimanha para matar o L, aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali é uma construção perfeita. Né? É um personagem extremamente inteligente, bem construído e humano. Né? E humano. Já vimos que moral e ética é deixada de lado pelo personagem, porém ele continua sendo humano. Né? E é o elemento humano que torna o Light tão interessante. Por quê? Todas as falhas do Light são próximas de nós. São próximas de nós. Por quê? Essa visão que ele tem de si mesmo, né, de se enxergar desvalorizado, é algo que muitas pessoas têm. Essa visão de se achar, né, um potencial para mudar e para consertar o mundo é algo que muitos têm. Então, esse desalinhamento que o Light apresenta é um gancho muito importante para você tratar, para você ajudar um aluno que está passando por isso. Se você pegar, a maioria dos alunos com grande potencial tende a achar que são desvalorizados. Né? E quando vem uma obra como Death Note, se não tiverem um professor ali, um pai ajudando, muitas vezes, um terapeuta, talvez, eles podem acabar achando que o Light é perfeito, que o Light está certo, não fez nada de errado. Mas a verdade é que é necessário, sim, quando um jovem assiste essa série, ter alguém para conversar, alguém para desenvolver e alguém principalmente para explicar, né? Explicar que o Light ele não é moralmente correto, ele não faz atos altruístas, ele não se preocupa com o mundo. Ele, na verdade, ele é só um ditador. Só um ditador. E o principal ponto é, você que se acha desvalorizado, você que acha que tem algum problema, que o mundo não te valoriza, entenda uma coisa. O mundo não precisa ligar para você. Você não precisa da validação do mundo. As pessoas não estão olhando para você constantemente. Você não é o centro das atenções. Você não é o centro do universo. Entenda isso. Para o seu próprio bem. Isso é saudável. É saudável. Porque isso vai impedir você de querer mandar no mundo. Né? Querer ter aquela sanha autoritária que muitos desenvolvem. Isso só vai te destruir por dentro. Só vai te destruir por dentro. Então, entenda que, tanto para os seus acertos quanto para os seus erros, o mundo tende a não dar a mínima. Sabe? A não ser que você seja absurdamente, imensamente virtuoso, imensamente genial, o que por definição é raro. Por definição é raro. A não ser que você seja esse caso em específico, você não vai ser muito notado, você vai exercer uma função importante, porém você não vai precisar da validação. O que valida o seu ato é você mesmo. Você precisa olhar para os seus atos e buscar entender o que eu estou fazendo é bom, o que eu estou fazendo gera algo positivo para o mundo.
Se você conseguir enxergar isso, se você fizer essa análise de si mesmo e ver que está indo bem, então você está indo bem. Ai, mas eu não sou valorizado. Ai, mas as pessoas me ignoram. Ai, mas só falam mal de mim. Ai, mas isso, ai, aquilo. Não importa. Não importa. De que vale? Tanto o elogio como a crítica somem em 5 minutos. Se você sair, tropeçar no meio da rua, cair de cara no chão, vai ter meia dúzia de pessoas rindo, vai ter um ou outro te ajudando, e depois de 5 minutos todo mundo vai ter ido embora. Todo mundo vai ter ido embora. É isso. No fim das contas é isso. A gente não precisa da validação do mundo, você não precisa da validação do mundo, eu não preciso da validação do mundo. Ninguém precisa que o mundo valide tudo. E quando compreendemos isso, quando passamos a agir sem esse peso nas nossas costas, porque a verdade é que isso é um peso. Se a gente vive tentando buscar a validação do mundo, se a gente vive achando que o mundo critica a gente está pegando um peso imenso e botando no meio das costas. E isso só vai te levar para baixo. Só vai te destruir. Quando a gente tira, quando a gente pega esse peso aqui, ó, e tira, joga longe, a gente começa a viver uma vida de normalidade. A gente passa a superar essa neurose. Então, Death Note é uma série muito boa, justamente por propiciar um gancho para se falar sobre isso, né? Estamos aqui, ó, 17 minutos falando sobre esse problema, e isso tudo veio de Death Note. Veio de um anime, de uma obra ali que consegue abarcar conceitos maravilhosos. Consegue desenvolver temas maravilhosos. E é por isso que no meu perfil eu gosto de falar sobre ficção. Gosto de falar sobre ficção, gosto de falar sobre fantasia, gosto de falar sobre animes, filmes, séries, tudo. Por quê? Porque a narrativa pura e simples, ela é seca. Você pega, por exemplo, uma novela. O drama de uma novela, ele é puramente seco. Você não tem um conceito desenvolvido. Ele é tão cotidiano, que ele se torna fraco. Enquanto que, por exemplo, a gente pega Senhor dos Anéis, que é outra obra, né, totalmente fantasiosa, e a gente tem conceitos imensos desenvolvidos ali. Você tem toda uma narrativa moral, você tem toda uma narrativa religiosa desenvolvida ali. Então, por isso que a ficção é tão importante, por isso que eu, como professor, busco trabalhar com isso, né? Gosto de sempre explicar esse ponto, porque muita gente acha que é perda de tempo. Então, assim, você que está assistindo isso, que é jovem, né, vai ter muito adolescente assistindo, talvez pessoal de faculdade, pessoal mais velho, talvez, se Death Note é antigo. Você que está vendo isso, dê um valor e dê um olhar especial para essas obras, né? Eu estou sempre disponível, estou disposto a falar sobre praticamente tudo. Então, né, se tiver alguma dúvida, tiver algum problema, pode me chamar lá no Instagram, o link vai estar aí na descrição. Pode falar comigo. Sou uma pessoa muito fácil de se dialogar, de se chegar. Então, bora desenvolver isso daí? Bora começar a tratar aquilo que você assiste como um recurso pedagógico e não como mero entretenimento? Bora começar a realmente estudar? Porque quando eu falo de estudo, ele vai muito além do que você aprende na escola, tá? Vai muito além das matérias, da grade ali. O estudo, ele é algo diário, ele é algo constante, ele é algo que está em todos os elementos da sua vida. Quando você alinha a sua vida para entender o mundo à sua volta, você passa a viver 100% do seu dia em estado de absorção, em estado de estudo. Então, por isso que eu pretendo, o que eu mais quero aqui é ajudar você a alinhar isso daí. A olhar o entretenimento, né, as obras, como recurso e não como algo que você vê e esquece 5 minutos depois. Então, bora fazer essa mudança? Bora participar disso?
Se inscreve aí no canal, segue lá nas redes sociais. Vamos começar um grande movimento aqui nesse país.